Boa noite, irmãos. Eu não sei se os irmãos lembram, mas o pastor comunicou à igreja que toda terceira quarta-feira do mês nós teríamos, no culto de oração, passos de fé no encontro com Deus. Infelizmente, devido a toda essa crise que nós estamos vivendo, dia 18, última quarta-feira, nós não pudemos nos encontrar na igreja. Mas então começamos agora, por aqui, a nossa caminhada, na verdade, a nossa jornada, os nossos passos de fé ao encontro ou no encontro com Deus. E para a gente poder começar, irmãos, eu vou ler para os irmãos um versículo só no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. E aí, irmãos, a gente começa primeiramente pensando quem foi Isaías, né? Alguns dizem que Isaías era palaciano, isto é, ele vivia no palácio. Dá a entender isso, até em algumas passagens no próprio livro de Isaías dá a entender que ele realmente conhecia e vivia, né, nesse ambiente do palácio. Alguns dizem também até que ele era primo do rei Uzias. Alguns também dizem que ele era de uma linha sacerdotal, era sacerdote. Enfim, o que podemos dizer é que, num determinado momento, ele tem esta visão, esta grande visão de Deus no templo, e uma visão grandiosa, algo que ele nunca podia imaginar que ele veria e que o assustaria até. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos que, na verdade, Deus se deixou ver a Isaías. E é interessante a gente entender que Isaías estava buscando as coisas de Deus. E para Deus falar com ele não precisou ir a um lugar totalmente diferente. Ele não precisou ir num monte, ele não precisou ir num rio, no mar, num lugar totalmente diferente do seu habitat. Ele não precisou. Ele teve este encontro com Deus num lugar que provavelmente ele ia muitas vezes. Ou em alguma vez ele foi, ou em algumas vezes ele foi. Então não era um lugar diferente para ele. Mas nesse lugar, talvez tão comum para Isaías, ele encontrou Deus. Ele teve esse magnífico encontro com Deus. E ele estava buscando a Deus. Ele não estava fazendo algo diferente, mas ele estava buscando a Deus. E é importante a gente notar isso, que para a gente poder se encontrar com Deus, a gente precisa estar buscando as coisas de Deus. Esse, na verdade, é o primeiro passo dessa caminhada, é o primeiro passo dessa jornada. Não podemos nos encontrar com Deus se não estamos buscando as coisas de Deus. É evidente que quando Deus quer falar conosco, Ele vai ao nosso encontro e muitas vezes nos busca nos lugares mais estranhos. Às vezes nós estamos tão afastados de Deus e Ele vai nos buscar aonde nós estamos. Mas se nós queremos ter esse encontro com Deus, nós devemos buscar as coisas de Deus. Não podemos dizer agora, né, nesse momento em que estamos vivendo na nossa cidade, no nosso país, que nós podemos buscar a Deus no templo. Mas não é porque nós não temos um templo físico que nós não podemos buscar a Deus.
que nós não podemos buscar a Deus através da oração, que nós não podemos buscar a Deus através da sua palavra. Esse é o primeiro passo de fé ao encontro com Deus. É buscá-lo em oração, é buscá-lo na leitura da sua palavra. Porque Deus, assim como com Isaías, Deus quer falar conosco. Deus quer se mostrar em nós, para nós. E é importante que nós busquemos essa intimidade com Deus. Busquemos a Deus, busquemos as coisas de Deus. Primeiro tópico, primeiro passo nosso é esse, é buscar as coisas de Deus. Se nós não buscarmos a Deus em oração, se nós não buscarmos a sua palavra, nós nunca nos encontraremos verdadeiramente com Deus. Já tivemos um encontro com Deus, já temos a nossa salvação, mas para vivermos aquela vida que Jesus disse, uma vida abundante, precisamos a cada dia termos intimidade com o Senhor da nossa vida, com o nosso Deus. E para isso, a gente precisa buscar as coisas de Deus. Esse é o primeiro passo. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos neste primeiro passo, que Isaías não estava purificado, santificado, diferente para ter esse encontro com Deus. Se nós olharmos lá no primeiro capítulo do livro de Isaías, nós vamos ver que Deus diz que o povo estava distante de Deus, distante do seu Senhor. E não só o povo, os sacerdotes também, que quando eles se juntavam para as reuniões solenes, para os sacrifícios, Deus nem mais observava, nem dava mais atenção. Tão distante eles estavam da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. E mesmo assim, Isaías era um deles. Isaías não estava diferente do povo, mas Deus falou com ele. Então é importante a gente entender que nós não podemos jamais ter o seguinte pensamento: eu preciso me purificar para ter um encontro com Deus. Eu preciso me santificar para ter um encontro com Deus. Não. Assim como Isaías, nós temos que ir ao encontro com Deus, do jeito que nós estamos. Isaías, ele quando teve um encontro com Deus, isso fica bem provado, que ele sabia que ele estava muito distante daquilo que ele estava vendo, daquela santidade, daquela glória, daquela majestade que era a presença de Deus. Ele sabia disso, porque ele disse: ai de mim, que sou um homem impuro, um lábio impuro, e habito no meio de homens de impuros lábios. Ele reconhecia que ele estava muito distante da santidade de Deus, mas mesmo assim Deus falou com ele. Então, querido, nós devemos procurar a Deus, buscar a intimidade com Deus do jeito que nós estamos. Porque nós nos julgamos e o nosso juízo não é o juízo de Deus. O juízo de Deus excede muito o nosso juízo. Então, nos acheguemos para Deus. Nós devemos dar esse primeiro passo a cada dia, buscar as coisas de Deus, buscar a oração, orar sem cessar, ler a palavra de Deus, não só ler, examinar a palavra de Deus, deixar Deus falar conosco, do jeito que nós estamos. Não devemos nunca pensar que precisamos nos santificar para termos intimidade com Deus. Porque longe de Deus, a gente não se santifica. Longe de Deus, a gente não se purifica. Porque quem nos purifica é Deus. Quem nos santifica é Deus. E isso Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer a cada dia nos santificar, nos purificar, para que nós
possamos estar no centro da sua vontade. Mas para isso, querido irmão, precisamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo é buscar as coisas de Deus. Esse é o primeiro passo. Irmãos, eu gostaria de orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós temos de pensar a respeito disso e buscar ter intimidade com Deus, buscar a cada dia um verdadeiro encontro com Deus. Oremos. Nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que está acontecendo, Senhor. Em tudo o teu nome seja louvado, Senhor. O teu nome seja engrandecido, Senhor. E te imploramos agora, Senhor, eu te imploro com perdão dos meus pecados. Por cada um, Senhor, que terá oportunidade, Senhor, de ouvir estas palavras, Senhor, e ler a tua palavra, Senhor, e falar contigo. Que todos nós, Senhor, possamos, no nosso íntimo, ter esse desejo de buscar intimidade contigo, de buscar verdadeiramente estarmos diante de ti, diante da tua presença, Senhor, buscando, Senhor, aquilo que é teu, buscando as tuas coisas, Senhor, buscando, Senhor, uma santificação que só o Senhor pode dar, uma purificação que só o Senhor pode dar. Ó Senhor, nos faz cada dia mais termos a ânsia de orarmos, Senhor, o desejo de estar orando sem cessar, buscando a tua face, Senhor, em oração, buscando o teu trono, Senhor, de graça. Ó Deus, que a cada dia nós sintamos necessidade de nos alimentar da tua palavra, Senhor, sabendo que sem ela, Senhor, nós ficamos fracos. Então precisamos a cada dia buscarmos mais e deixar o Senhor falar conosco, Senhor. Ó Deus, guarda a nossa vida, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, vinda de ti. E em tudo, Senhor, e em tudo, nos mantém firmes, Senhor, na tua presença, Senhor. Faça com que nós busquemos mais e mais termos fé em ti e darmos passos firmes em direção a ti. Ó Deus, nos abençoa, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor. É o que eu te imploro agora, Senhor. E te agradeço mais uma vez por tudo. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, até o próximo passo. Muitas coisas ainda precisamos pensar a respeito disso. Mas ficamos hoje com o primeiro passo. Buscar as coisas de Deus. Do jeito que nós estamos. Que Deus nos abençoe. Amém.